muito sofrimento. Aí eu brinquei com eles, eu montei o grupo e falei assim, vou pôr novo na trincheira. Aí, no ventre da besta-feira eu não gostei muito não. Mas o que eu estou perguntando é isso, assim, o que vocês acham? Qual que é a conclusão dessa semana de trabalhos do ponto de vista do que dá para ser aprimorado? Ou é melhor esperar o caos? Vamos começar a fomentar o caos também. Eu acho que é tudo uma questão de interesse individual, né? Tem muitas pessoas que não têm interesse em gestão pública algum que estão aqui dentro. E isso é uma coisa que eu notava, às vezes, até dentro da própria RAPS. Porque eu entrei... Eu fui convencida, na verdade, de entrar na RAPS, né? Não foi uma coisa que eu olhei, vou entrar na RAPS. Tipo, tem pessoas que eu vi um ser político em mim, que eu nunca me dei conta. E eu fui convencida, entrei, só que eu sempre gostei de gestão pública. O governo sempre foi meu cliente, porque eu sempre trabalhei com projetos de edital, planejamento territorial, recursos hídricos. E eu esperava mais de gestão pública. E a conversa fica muito na campanha, na arrecadação de votos, no se manter no poder. E se eu adotar essa política, quem que eu vou estar beneficiando? Porque talvez seja melhor não adotar para não reforçar a posição política de fulano de tal. E eu fiquei muito... Que é o negócio assim, mais desesperador que existe para mim. Você deixar de fazer uma coisa porque vai beneficiar um político que você não quer beneficiar. Eu fiquei muito tempo procurando gestão pública dentro da política. Muito. Achou? Tô começando a encontrar. O Gabriel eu já achei, tipo, pouquíssimos momentos eles falavam de votos, de manter, sabe? Tanto que ela mesma falou, não, vocês têm que fazer isso, porque daqui a pouco vocês vão começar a perder eleitor. Eles falam bastante da parte de gestão. E fui conhecendo algumas outras pessoas também na RAPS. Você vai encontrando, mas não é a maioria. A maioria tá falando em voto, tá falando em eleitor, tá falando em se manter ali. E eu sinto muita falta disso, dessa discussão mais técnica, dessa discussão de gestão, que deveria ser... Na visão de vocês, corrupção é um problema maior ou menor do que a ineficiência? Olhando o poder público funcionando. Difícil. Mas é porque assim, quando eu pergunto isso é porque uma coisa é problema de polícia, né? A outra é problema, teoricamente, técnico-político. As duas se alimentam, eu obviamente. Eu acho que a ineficiência talvez seja pior. Eu estou perguntando isso porque eu tenho para mim, ao longo de alguns anos, que a ineficiência é pior que a corrupção. O grupo dos corruptos, ele é um grupo menor de pessoas e que eu tenho a expectativa, a esperança, não é só esperança não, até pelo que tem acontecido, que ele vai se dissolvendo. Eu sou professor de governança, né? Na verdade, eu sou advogado, professor da Campus lá em contratual, societário, mas eu atuo em governança, estruturando governança de empresa familiar. E eu tenho falado uma coisa que eu tirei lá dos meus trabalhos na Fundação Dom Cabral, das pesquisas que a Fundação faz, que a gente talvez não perceba rapidamente, mas os padrões morais de conduta, eles são muito alinhados com o que eles chamam de geração profissional, né? Falam baby boomer, geração X, geração Y, millennials. O padrão moral de conduta é muito alinhado com isso. São padrões morais de conduta bem diferentes. O pessoal que tem mais de 35, o pessoal que tem entre 20 e 35, então geração X com mais de 35. Depois separa isso, baby boomer com mais de 50, geração X com mais de 35, geração Y com mais de 20. E os meninos que estão para baixo disso, que são os tais dos millennials, eu tenho uma esperança muito grande nesse pessoal. E eu conheço eles de perto porque eu dou aula para eles. Eu dou aula nos primeiros períodos da faculdade. É uma geração incrível. Eles são muito complexos para mim. Tá? Eu tenho dificuldade com a Y. Eu estou na metade, eu estou em 36, eu estou na metade da Y com a X. Eu já tenho dificuldade com a Y. Que é a geração de vocês, porque eu acho que é uma geração excessivamente imediatista. Assim, tudo é do McDonald's, tem que estar pronto. Mas eu acho a nossa geração muito inútil. Não vou dizer inútil, eu não diria tanto. Mas foi uma geração que não contribuiu com praticamente nada. Mas está em tempo ainda. Está em tempo. É uma geração que está chegando aos 35 agora. Então ela tem chance de grandes movimentos ainda. Exato. Mas é uma geração que me irrita continuamente, porque esse negócio de quer chegar antes de todo mundo, acabou de entrar, quer sentar na janelinha, eu brinco nas empresas, o cara acabou de entrar como estagiário e quer ganhar o mesmo tanto que o presidente e sentar na cadeira do presidente e dar ordem no presidente.
Mas tudo bem, essa é a minha dificuldade na passagem geracional. Agora, o pessoal dos millennials, eles vêm com um padrão moral de conduta muito diferente. Eles têm dificuldade, inclusive, de entender algumas coisas que a gente considera Não, é outro. normais. E é isso, eu acho que tem um pouco a ver com o fato de que todo mundo vigia todo mundo, de internet, de câmeras, de televisão. E eu tenho a expectativa de que a corrupção comece a melhorar com a chegada dos Y e dos millennials na política. Eu acho que isso vai dar uma reorganizada. Se você pensar, mesmo Lava Jato, essas coisas, elas de alguma forma estão ligadas a um rejuvenescimento das instituições. As instituições foram ficando mais novas, do ponto de vista de idade mesmo das pessoas, e com isso elas foram ficando mais agressivas contra as condutas questionáveis. Agora, a ineficiência, gente, eu olho, eu não consigo saber como é que ela vai acabar. Eu fico olhando para algumas coisas e falo, meu Deus, como é que isso vai acabar? Porque isso não vai ser só um movimento moral, assim, a gente resolveu, aí agora o Estado é eficiente. E você fica na dúvida de até que ponto é ineficiência e até que ponto é falta de caráter. Até porque uma Muitas coisa alimenta a outra, né? O mau caráter, ele quer ineficiência porque ele consegue se aproveitar disso. Laura e eu, a gente estava conversando ontem com um especialista em finanças públicas, e a gente está falando da falta de qualidade da informação de fiscalização, né? Que das maiores dificuldades nossas aqui no gabinete a gente quer fazer fiscalização operacional de algumas políticas públicas, porque fazer essa fiscalização só orçamentária, que é confrontar se o dinheiro está sendo gasto, é bom, é uma forma de você olhar, mas a pergunta é, está se alcançando o resultado efetivamente pretendido por política? E a gente reclamando da falta de qualidade das informações. E aí eu fico com um pouco de dúvida se a informação é ruim, porque as pessoas que deveriam trabalhar a informação não conseguem trabalhar a informação, ou se ela é ruim porque as pessoas não querem trabalhar a Vários momentos informação. da minha vida eu já me questionei isso. Eu achei que vocês iam me dar uma notícia ótima, que vocês descobriram uma coisa maravilhosa. Mas esse próprio movimento de vocês, e até no gabinete do Gabriel, de estar solicitando, fiscalizando, vai forçá-los a melhorar. Vai forçá-los, querendo ou não, de má Mas em fé ou quanto não. tempo? Não, claro, é um processo o Kenneth, que de estava conversando com a médio. gente ontem, ele estava sofrendo e falou assim, não, porque vocês precisavam comandar a fiscalização. Eu falei, vocês acham que vão me dar a presidência da Comissão de Administração Pública? A que fiscaliza as contas? Qual que é a chance que você acha que tem da base do governo deixar uma figura como eu, antipática, assumir uma posição dessa? O que eu posso fazer na minha área? Então, assim, a segurança está debaixo da minha área, então segurança eu posso fazer. E aí o que eu disse para ele foi isso mesmo, eu falei, eu quero incomodar o cara para causar nele o constrangimento. Sim. Ele virar e falar assim, gente, eu tenho que começar a prestar esse esclarecimento direito, porque tá ficando feio, tá ficando Exato. assim. Mas Esse eu papel acho que é vai gastar importantíssimo. 50 anos, gente. Nessa toada, vai gastar 50 anos. Ah, mas não importa. Tem que começar, né? Senão, Começar, 50 anos a partir de quando? Nós temos essa construção há 500, né? Pô, tudo bem, nessa linha. Tem Tá vendo? Por 500 isso que eu gosto assim. de gente otimista. Tá vendo? Eu também gosto de olhar as coisas. Então, se positivas. fosse 50 só, nós Só reduzimos 10 50 anos, vezes. Nossa Senhora. Vamos fazer em 50 o que não fizerem em 500 Exato. anos, nós vamos fazer em 50 anos. Excelente. Não tem aquele, o mote de quem que era do JK, que era Exato, 50 anos o plano em 5, de nós vamos fazer metas, 500 né? anos em 50. Reforjando o Brasil, 500 É anos em porque 50. realmente a gente quer fazer muito, mas a estrutura é gigantesca e Esbarra em muita coisa. não, e tá completamente corrompida, né? Completamente. Eu tenho uma teoria que eu tenho defendido para as pessoas, que é não transigir. As pessoas elogiam muito o Tancredo Neves como um grande político. Eu não tenho nenhum motivo para achar que o Tancredo Neves foi nada de especial. Mas além de eu não ter nenhum motivo para achar que ele foi nada de especial, ele tem uma frase que é muito repetida, e tem hora que falam que é dele, tem hora que falam que é do Magalhães Pinto, seja de qual dos dois foi, de um político, ou seja, claramente é uma frase ligada à ideia do político mineiro. E é aquela frase que diz que a política é como as nuvens, né? Cada vez que você olha para elas estão num formato diferente. Então, falando que o político ele vai acomodando os interesses, muda um dia para o outro, você estava contra o Temer, agora você está a favor. Eu vi o Tasso Gereissati falando um negócio na televisão para a Miriam Leitão, falando, não, eu teria votado contra o Temer para manter o mínimo de coerência, porque eu votei contra a Dilma no impeachment, então o mínimo de coerência era votar contra o Temer. Aí eu pensando comigo, né, foi engraçado, isso não incomodou
uma parte grande do Congresso essa semana que votou contra a Dilma e agora votou a favor do Temer, eu sei lá, maior disfarçatez. E até o mais engraçado, os que votaram contra o Temer agora são majoritariamente aqueles que votaram a favor da Dilma da outra vez. Ou seja, todo mundo está equivocado, eles trocaram de lado, eles inverteram, assim, um negócio maluco. E você é de Porto Alegre mesmo? Sou de Porto Então, Alegre. vocês não vão conhecer, vocês não sabem o que é um mourão, então não. Né? Quando você está fazendo uma cerca de fazenda, de tantos em tantos metros, se você olhar, vocês vão ver que tem um poste fincado mais grosso que os outros. Ele é mais grosso e bem mais profundo que os outros. É o mourão, é o esteio. Você fica aquela madeira ali porque você amarra todo o arame nela e você vai puxando a cerca com base nela. Porque se você puxar com base numa daquelas mais finas, ela vira. E eu falo que a gente está precisando da política brasileira de mais mourões, entendeu? Gente que você pega e fala assim, não é possível arredar esse cara desse lugar. Porque você começa a perceber, e aí isso que eu acho que é útil numa atuação como a minha, numa atuação como a do Gabriel, você começa a perceber que ao invés de você se adequar ao ambiente político que já está deteriorado, o ambiente começa a ter que se adequar à sua presença. E isso melhora um pouco a qualidade do ambiente político. Por isso que a única coisa que me faz continuar animado em continuar sendo vereador, porque quando a gente fala 50 anos, você começa a fazer uma conta se você valeria a pena ser o vereador. Você fala, pode ser outra pessoa, né? É que eu acho que se a gente conseguir plantar um número suficiente dessas pessoas na estrutura política, com algum tempo o ambiente político se reorganiza sozinho. É por isso que as pessoas gostam muito de me contrapor a Áurea, né? Porque efetivamente eu e a Áurea não concordamos em quase nada. Assim, a gente consegue discordar em 90% dos temas que a gente discute. Mas toda vez que alguém me pergunta, a Áurea está falando, gente, vocês estão equivocados. A Áurea não é minha inimiga, ela é só minha adversária política. Os meus inimigos é o pessoal do Centrão. Esse pessoal que não tem cor, não tem forma, não tem... Você olha para a pessoa e você fala, o que esse cara está pensando nesse momento? Ele vai votar como? Por quê? Por que ele votou desse jeito? E se você perguntar para ele, mesmo quando ele sabe te explicar, você não confia na resposta que ele te deu. Então, assim, Pode ser qualquer coisa. é esse tipo de gente que a gente tem que afastar da política. Então, eu acho que se a gente conseguir plantar mais esteios desses, a Áurea entra nessa lista ali. E aqui na Câmara você tem alguns... Porque você tem que ter espaço de discussão, Claro, né? gente, Você o tem parlamento que ter não é o executivo. O parlamento não é para predominância de uma visão política a respeito da realidade. Senão não é parlamento. Exato. Aí fecha o parlamento e deixa só o Você executivo tem, tocar. Não precisa. você tem que ter essas diferentes facetas. Mas se você conseguir plantar pessoas suficientes com esse tipo de postura, eu acho que a malha política talvez se reagir mais rápido. Essa que é a minha esperancinha, que eu não costumo... Eu não nutro ela muito não, para não Mas perder eu o tô de senso. acordo. Mas... E vai ser assim mesmo. O nosso processo é esse passo mesmo, que temos que dar cada vez mais, né? Plantando mais. Senão não vai mudar mesmo. É impossível. E testando coisas, né? Assim, eu, por exemplo, acho super interessante a abordagem do processo de democracia direta que o Gabriel tenta implantar como... jamais me submeteria a isso, jamais, não concordo. Já falei com ele, não concordo de jeito nenhum. Do aplicativo? Acho absurdo. Acho incrível. Acho um absurdo. O aplicativo eu acho ótimo, acho um absurdo ele votar de acordo com Com a o resultado. Porque o problema é que não é bem assim, né? Essa que é a minha discussão com ele. Não tem uma medida quali de quem está votando. Eu só tenho uma medida quanti. Então, assim, se eu dei o azar de uma determinada parcela dos meus eleitores